Não, o nosso estado é um estado assim bem diferente em tudo, né? Aqui as coisas são mais organizadas, sabe? Até o crime. Até o crime. Mas porque o crime organizado hoje é uma potência, né? Os crimes que nem PCC, por exemplo, eles têm PGC, PCC, esses grandes organizações, eles têm mais soldados do que polícia militar no Brasil inteiro, cara. Eles têm uma organização espetacular, cara. Eles têm... Porque lá funciona, sabe por quê? Porque lá eles têm lei, cara. Por que o nosso não funciona? Eu sempre brinco que se tu botar o Fernandinho Beiramar como ministro da Justiça e der poder pra ele, cara, ele pacifica esse país de uma hora pra outra. Né? Por quê? Porque lá ele preso, ele e o Camacho, que é o outro líder do outro segmento, eles presos conseguem controlar uma organização que tem 100 mil filiados, né? Cara. Tu imagina, aí de vez em quando eles prendem alguém num apartamento cobertura em Balneário Camboriú, né? Ah, esse era o contador da facção tal, esse era o disciplina, porque daí eles têm lá o financeiro, tem o disciplina, que é o cara que... eles têm uma corte de justiça lá, né? Que vai dar se é pena de morte, se é só castigo, se é só isso, se é só aquilo. Caramba, esse é o disciplina. Esse é o disciplina, cara. Esse é o cara que executa, que não executa. Então, lá eles controlam por quê? Porque eles têm leis não escritas e que todo mundo sabe. Aquela história que eu falei no começo, né? Que o nosso direito penal, ele é muito vulgarizado. Então, nós temos muitas regras. Eu sempre brinco, e aqui fazendo forma respeitosa para não achar que eu sou machista, né? Mas por que da família tradicional como eu fui criado, por que a gente respeitava mais o pai do que a mãe? Né? Eu acho que apanhei do meu pai, eu sou do tempo que se apanhava, né? Eu devo ter apanhado do meu pai umas 2 vezes, né? Da minha mãe umas 200. Mas tu lembra das duas? Por ano, né? 200 da mãe, né? Mas por que a gente não respeitava tanto a mãe, cara? Né? Por quê? Porque a mãe, primeiro, criava um monte de regras, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Né? As mães, até hoje, as mães de hoje infernizam a vida da gurizada, né? É muita regra. Ele não pode dar um pio. Cara, isso aí não existe, não vai, né? Não vai dar um pio, né? Tal. E aí vulgariza e a mãe dá disciplina, mas depois, mãe, chora, dá beijo, pede desculpa e faz isso. O pai, né, lá em casa era assim, o pai era só para as grandes causas, né? Mas o pai só dava uma olhada, cara, tu já... Né? Isso é uma coisa tão forte na minha vida que meu pai morreu fez um mês ontem, né? Morreu com 97 anos. E eu dependo dele já há muitos anos, né? Tinha mais condições, inclusive financeiras, do que ele. Mas era uma coisa tão impressionante que minha família sempre foi muito unida, se reunia sempre nos finais de ano, tal. Até hoje faz isso. E aí, quando, entre irmãos, uma bobagem, fala aqui, ali, quando ele dava uma olhada assim, cara, a gente baixava a crista na hora, cara, na hora. Eu tinha dificuldade de passar na frente do meu pai, cara, porque quando era pequeno, tu não podia passar na frente do pai, cara. Meu pai estava conversando com alguém, tu só podia por trás, cara, não podia, cara. E aquilo foi tão forte que até hoje, cara, né, aqueles valores foram me colocaram de uma forma tal que a gente acabou absorvendo isso. Então, voltando a isso, por que daí o Estado hoje não tem esse respeito, essa questão toda? Por quê? Porque tem muita regra. Aí a polícia perde tempo com bobagem, com porcariada aí o tanto que hoje em Blumenau, por exemplo, o comandante disse há pouco tempo que uma das ocorrências que mais desgasta a PM, que mais envolve recurso humano na PM, é perturbação ao sossego alheio, de barulho, essas coisas. Isso não é coisa para a polícia, cara. Né? Embora tenha casos que é preciso polícia, mas se vulgariza tanto, a sociedade tinha que ter instrumentos diferentes para tratar isso, né? Como eu falava antes, você ter um motosserra que não foi inscrito no IBAMA não pode ser um motivo para ser crime. Então, quando você tem muita regra, dificulta a fiscalização, primeira coisa, né? Se você for cumprir a risca, todo mundo comete crime,
né? E aí é um estouro que hoje, por exemplo, qualquer das varas criminais em Blumenau, cada uma tem 5, 7, 8 mil processos, né? E tem 5 mil processos e tem 20 presos, por exemplo. Para mim, processo é para prender, cara. Processo não é para dar cesta básica, cara. Eu acho isso uma coisa... Então, por exemplo, pela lei hoje, nós nos entendemos aqui, tu me dá um soco, me arrebenta aqui, a minha cara fica aquele olho roxo, em que eu fico dizendo que eu caí e bati na parede, para não dizer que eu apanhei, né? Se for pelo sistema, você vai lá, rejusta um BO, é feito um TC, daqui 15 dias, um mês, nós vamos lá no juizado especial, chega lá, não é nem o juiz que faz isso, tem lá um conciliador e faz uma proposta de conciliação e tu paga uma cesta básica de R$200. E que se tu não pagar, também não vai acontecer nada, né? Então, o que eu defendo isso? Ó, se foi tu que fez isso, te bota um dia na cadeia. Resolvido, cara. Resolvido. 2 dias na cadeia. Ou então diga que não é mais crime, né? Ou tem uma punição decente, ou não tem nada. Por quê? Porque não pode ser... A minha cara não vale só uma cesta básica, cara. Daí dá a sensação de que da próxima vez, eu digo assim, não, a próxima vez eu vou dar, porque 200 pila é barato. Não é isso? Né? O cara vai dizer... até uma vez um réu disse... R$200 é barato. O cara vai calcular 50 por soco, uns 4. Uma vez teve um cara que me disse isso. Depois que terminou, ele falou assim, pô, se eu soubesse que fosse só isso, eu teria enchido ele de porrada. O cara disse, só dei uma, né? O cara falou depois. Então, é um sistema... E por que daí o pessoal do Comando Vermelho... Por quê? Porque eles têm poucas regras, mas são aplicadas com rigor. Dá um exemplo. O tempo que eu trabalhava com crime organizado e tal, a gente pegou lá numa interceptação, já faz 10 anos, posso falar isso, que eles deram uma ordem lá que não podiam roubar moto menos de 200 cilindradas. Sob o argumento de que moto de 150, 125 é de gente que rala, gente que trabalha, tal. Não, tem que roubar moto dos bacanas, acima de 300, 200 cilindradas. Pô, eu tenho uma 1250, mas já tremi, né? Vamos pegar a minha. Aí eles, dizendo isso. Cara, pegaram um desavisado lá que foi e praticou o furto de uma 125, deram uma camaçada de pau nele, nunca mais. E ele alegou, não, eu não sabia e tal. Então, daí fica fácil administrar assim, porque tem punição, tem consequência, tem isso e tal. E aí o Estado, em contrapartida, fica passando a mão na cabeça. Porque hoje, se você comete um crime, você não precisa gastar com advogado, porque o Estado dá ao defensor público, um advogado ativo. Você, se é crime desses menores, assim... menos de 4 anos não vai nem para cadeia, risco zero. Então, os delinquentes calculam, aquele que não é do eventual, que eu falei da atividade econômica, eles calculam o risco. Eles entendem o sistema. É que nem eu colocar um comércio. Eu calculo, ó, posso ganhar tanto, posso não ganhar nada, posso não vender, posso isso, aquilo. Então, é atividade de custo-benefício. Eu falo demais, né? Tá bom, muito bom. Não, tá maravilhoso, pô. Não. Porque eu tenho muito... Atividade de custo-benefício. Mas porque se é atividade econômica, é isso, cara. Então o crime... E aí o legislador não diferencia isso, porque a aplicação da pena é a mesma forma, né? Tanto para você que é um criminoso que já praticou 50 roubos, com o camarada que praticou 2... No sistema, mesma coisa. Às vezes tu corre o risco de tu ser primário, inclusive, né? Não vê de vez em quando que a polícia prende um camarada que já tinha 45 BOs? Isso é uma prova inequívoca de que o sistema está totalmente sucateado, cara. Nós somos ingênuos, né? Nós ficamos trabalhando uma lógica absurda, cara. Você poderia até, Rodrigo, ter assim, ó, o primeiro crime... vamos dar uma advertência, se é um crime que o camarada furtou ali, coisa pequena e tal. Agora,
praticou a segunda, praticou a terceira, praticou... esse cara não pode viver em sociedade. Eu vi um caso nos Estados Unidos que tinha um camarada que estava condenado à prisão perpétua por, num daqueles estados, não sei se Texas, tá? Tem uns estados lá que são mais fortes, em que ele teria praticado 4 vezes o mesmo crime, cara. Um espaço de tempo, e pela regra deles lá, se praticou 4 vezes o mesmo crime no espaço de tempo, é que esse camarada não pode viver em sociedade. E aqui no Brasil, não, cara. Aqui você fica arrumando argumento, teorias, princípio da insignificância, por exemplo, né? Que no Brasil hoje, diz o seguinte, que se for o valor de um salário mínimo, menos do salário mínimo, é insignificante. Eu te pergunto, cara, insignificante, para mim, talvez R$1.000, né? Eu, como bom italiano, para mim é muito dinheiro, mas não impactaria a minha vida, né? Se me roubar uma bicicleta lá de R$1.000. Agora, furtar a bicicleta de um cara que ganha 1.500, que trabalha a 12 pila a hora, né? Que usa essa bicicleta para ir trabalhar, não é diferente, cara? Vamos combinar, né? E no nosso sistema, não. O STF disse que esse é o critério, um salário mínimo, e aí chega lá, onde passa um boi, passa uma boiada. Então a gente perdeu, eu acho, a grande crítica que eu faço do direito penal brasileiro é que a gente perdeu a capacidade de separar o joio do trigo, né? de identificar, porque é fácil identificar quem é perigoso e quem não é perigoso. Mas roubou que as pessoas vão me odiar o que eu estou dizendo aqui. Mas esses tempos eu fiz uma denúncia, estava substituindo um promotor, um cara que roubou carne em supermercado. Aí lá avaliado em R$140 lá. Não vale movimentar o sistema. Vagabundo. Sabe por quê? Porque ele roubou picanha, cara. Porque é pra comer. Você é pra comer porque ele não pegou colchão mole, uma linguicinha, um patinho, né? O cara foi picanha, cara. Então, e era um cara que já tinha feito isso em outros lugares, mas embora fosse tecnicamente primário. Então eu acho que o sistema ele tem que existir para funcionar. Para que é o direito penal? É para punir, é para tirar de circulação. Então a resposta ela tem que ser dada com base nessa premissa. E só que a gente hoje é assim, ó. Chega a absurdos, por exemplo, o cara matou a mãe e ganha saída temporária no Dia das Mães, por exemplo. Aconteceu isso com a Suzane von Richthofen, né? Acho que ela saiu no Dia dos Pais. Dia dos Pais, né? Porra, cara. Então o sistema deveria, pelo menos para manter a credibilidade, olha, Dona Suzana, pode ter chamado Dona Suzana, Doutora Suzana, né? Olha, a gente pede perdão por não te dar folga nesse dia. Que é isso? A saída de Natal, cara. Você não pode nunca soltar um ladrão no Natal, cara. Por quê? Porque a galera vai pra praia, você deixa ali. O cara sai do presídio sem dinheiro, né? Quer participar dos festejos de Natal. E o cara nem volta, né? Quantos não voltam? Deve ser um índice meio alto até de quem eu não acho volta. Que não retorna. Exatamente, meu cara. Deus. Tá ali, todo ano é erro, né? Todo ano é erro, Pra dar uma limpada. Então é uma tragédia anunciada, todo mundo sabe que é isso. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!